Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Davi e hoje eu estou aqui para falar das sagas, né? Sagas da DC, Liga da Justiça volume 1 e 2, a Saga da Mulher Maravilha volume 1 e a Saga do Batman volume 1. Que são as sagas que eu li mais recentemente, né? Eh, Começando com a Saga da Liga da Justiça, o volume 1, eu já tinha dito nos reviews da segunda temporada da Saga da Liga da Justiça que esse primeiro volume eu não tinha gostado tanto, né, eu tinha gostado mais da segunda temporada do que da primeira no começo, né, mas depois da segunda temporada ela deu uma desandada ali pro final, mas quando fazer vídeo da segunda temporada eu falo. É, mas o primeiro volume, em- começa aqui com a fase, aquela grande famosa fase do Grant Morrison e tudo mais, por mais que a primeira história, a história principal do primeiro volume, não seja do Grant Morrison, seja do Mark Waid com Fábio Nizia, que são que Mark Waid, né, grande cara da DC, tá falando Liga da Justiça atualmente, lá com a Liga da Justiça Sem Limites, já fez Reino da Manhã e tudo mais. E basicamente, o que que é basicamente a história desse primeiro volume? A Liga da Justiça tá aqui num mundo em que eles não são heróis, nenhum deles é herói, e existem pessoas que estão ganhando superpoderes, né? As pessoas no mundo aí, aleatórias, estão ganhando poderes. E aí a história do diretor disso, desses heróis não sabendo que são heróis, e aí aos poucos eles iam descobrindo que, que tem alguma coisa errada, que eles são heróis, né? A gente vê ali o Clark Kent, que é só o cara ali que faz, que tá no jornal, o Bruce Wayne tá com os pais vivos. Então a gente vê, é, e o Caio lá, o Lanterna Verde, é só o quadrinista. Então a gente vê os heróis ali, eles vivendo suas vidas normais, como seria se eles não fossem super-heróis. E é claro que vai dando várias pistazinhas pra eles que eles são heróis. Superman aparece Kryptonita e o Mescal, aquele Mister, aquele duende da quinta dimensão pra ele. Vai aparecendo várias coisinhas dos super-heróis pra eles ir percebendo que tem alguma coisa errada, que eles são de fato heróis, seja em sonho ou coisas que vão aparecendo pra eles. Até que aos poucos eles vão cada um aos poucos se descobrindo quem eles são e descobrindo que tem alguma coisa errada com aquele mundo. E aí eles vão investigar o que está acontecendo. O primeiro a despertar, se eu não me engano, é o Superman ou o Caio. E eles vão aos poucos se despertando e vai cada um, Superman e Batman, eles vão despertando os outros, vai cada um, e um por um, e todos vão se despertando, se descobrindo heróis, e vão investigar o que está acontecendo, né? E descobrindo que tem uma pessoa por trás disso, eles estão vivendo em um mundo ali sendo manipulado por alguma pessoa, né? Um vilão. Eles vão atrás, a gente descobre quem que é esse vilão. Aviso de spoiler, é o Doutor Destino, né? O Doutor Destino eh, da DC, né? Doutor Destiny, que inclusive já apareceu na animação da Liga da Justiça, lá do Bruce Timm, em um episódio. E basicamente é a Liga da Justiça indo atrás aqui, descobrindo quem que realmente tá por trás, que é um vilão lá. E aí, tendo um confronto com uma outra equipe de super-heróis lá desse mundo. E o Caçador de Marte, a parte legal que eu gostei, né, foi do Caçador de Marte, que ele não queria abandonar, né, ele não queria deixar essa vida porque ele estava vivendo a vida dos sonhos, né, a família dele estava viva, ele estava vivendo lá em Marte com as pessoas que ele gosta, então ele é o único que ele não queria despertar desse sonho, assim, e ele resistiu mais. Mas quando acabou, quando mataram lá a família dele, ele voltou furioso, aí fez um confronto com essa outra equipe e tudo mais. E ele se liberta, né? Todo mundo se liberta desse mundo dos sonhos, dessa a coisa que está acontecendo. Tem confronto com o vilão, como sempre, a Liga da Justiça vence. A parte mais legal que eu achei desse primeiro volume foi realmente a parte do Senhor de Marte. Que de resto eu não gostei tanto, assim. É legal até, mas não gostei tanto até. Assim, mais a parte do Senhor de Marte foi o que eu mais preferi, que mais chamou a atenção, né? Ele trouxe essa coisa da família dele que morreu, dele não querer voltar para o mundo real. E ele fica furioso quando volta. Eu gostei bastante da parte que eu mais gostei do Ganhado. E depois, a gente tem outras histórias realmente importantes, assim. A gente tem uma história que ele da Justiça é pega pelo Starro, e tem a atitude do Spectre pra se libertar do Starro, que tava controlando a Liga, né? E Spectre, que nessa época, eu se eu não me engano, era.
o Hal Jordan, Lanterna Verde. É uma série bem divertida até, mas não é nada demais. E é basicamente isso, é o primeiro volume da Liga da Justiça. Não gostei tanto, mas ok. Né? Mark Waid sempre faz trabalhos bons, eu só não curti tanto. E aí tem o segundo volume da Liga da Justiça, que aí sim, no segundo volume, eu gostei mais. Né? Que a gente tem aqui. hum, Agora é quando o Grant Morrison começa a escrever mesmo, né? Essa fase aqui são as loucuras da cabeça dele. E que a gente tem um grupo de super-heróis chamado Hyperclan, que chega no planeta e vai resolvendo todos os problemas, derrotam os vilões, é, fazem desertos virarem paraísos. E aí desde que você começa a ficar meio mais suspeitado desses heróis, fica meio enciumado, começa a desconfiar deles, começa a investigar e ver que eles não são tão bonzinhos assim, que eles não são esses heróis todos, começa a se imaginar, né? E aí eles vão investigando, vão tendo conflito, e a Liga da Justiça começa a ter a opinião pública virada contra eles. As pessoas estão contra a Liga da Justiça. E a gente vai descobrindo que, na verdade, esses heróis não são herói, obviamente, mas eles são de uma outra espécie, né? Uma espécie que, até onde eu sei, nessa fase, acho que eles ainda vão voltar várias vezes. E a Liga tem esse confronto com eles. Inclusive o design deles, eu acho o design deles bem legal. E eu gosto também do Batman dessa parte, que o Batman também é um Batman bem fantasioso, um Batman que luta contra alienígena, que se esconde no meio de nave, não sei o que. Eu gostei. E a Liga da Justiça leva uma surra, eles perdem, mas, né, a Liga da Justiça são os grandes heróis da DC, inclusive essa formação, né, a grande formação dos grandes sete, e eles vão dando um jeito, eles conseguem derrotar cada um desses heróis. O jeito que eles derrotam cada um desses vilões, eu achei muito legal, achei muito criativo, eu gostei bastante. E a gente descobre, né, que quem são esses vilões de verdade, a relação que eles têm com o Caçador de Marte, que é uma coisa bem legal. E realmente, esse segundo filme eu gostei bem mais que o primeiro, né? A luta achei mais interessante, as falas dos personagens, o jeito que eles estão, as cenas de ação também são bem mais legais. Eu gostei bastante. O segundo volume foi o que fez gostar mais da primeira fase. Provavelmente, eu acredito que provavelmente eu vou acabar gostando mais da primeira temporada que da segunda. Por mais que eu tenha gostado mais do começo da segunda, depois da segunda temporada, a metade do final ela começa a desandar, fica tudo confuso. Aqui, eu acho que eu vou gostar mais. Nem aqui a gente tem a Liga da Justiça sendo formada, eles fazem a torre de vigilância, e a gente vê que aqueles vilões ainda, de certa forma, ainda estão por aqui pela Terra, né? A gente tem aqui um epílogo no final da história, mas eu gostei bastante. A torre de vigilância é na Lua, né? Não é um satélite, é na Lua. Eu não sabia disso, achei bem legal também. E aí a gente tem é, mais duas histórias que eu acho que vai ser o padrão da primeira temporada, né? A história principal ali, com umas duas, três edições, e depois no final uma história mais desconexa, pelo menos foi assim na primeira. E agora que no final também a gente vai ter mais três histórias, né? Que não são tão importantes assim. A história da Mulher da Manhã, que essa história eu gostei bastante, né? Que a Liga da Justiça tá recrutando novos super-heróis, né? A gente vê, tipo, vários super-heróis, o Lanterna Verde da época, a Artemis lá, o Aço, Supergirl, a Azteca, Homem Borracha, entre outros heróis. E tinha lá essa Mulher do Amanhã, e que ela tem poderes telecinéticos, né? Tipo a Jean Grey. E, e a gente vê ela ali numa missão, ajudando a Liga, com o Superman elétrico, que eu já vou falar depois mais tarde. A gente vê que na verdade ela é um androide feito pelos vilões lá. E, nossa, é uma história muito boa. A gente vê que, mesmo ela sendo uma androide construída por vilões, ela realmente era uma heroína, ela queria ser uma heroína. Então, eu gostei bastante dessa história. Essa história, é, acho que foi escrita pelo Grant Morrison mesmo. Então, o Grant Morrison já chegou com os dois pés na porta, escrevendo com histórias ótimas logo do começo. É o Grant Morrison, né? Ele raramente escreve histórias não muito boas. E gostei bastante. Assim, eu queria que ela, mais que pudesse ter esse plot do que aconteceu com ela e tudo mais, mas eu queria que ela tivesse durado mais, né? Porque, assim, spoiler, nessa minha aparição, eu entendi que ela morreu, então, assim, ela morreu, né? Então, ela morreu logo na primeira aparição. É meio triste, eu queria que ela tivesse durado mais, vai, tipo.
feito mais missões, participado de pelo menos mais um arco, e aí depois desse arco ela tivesse morrido, e tipo, tem que ter tido uma chance de ver mais da personagem. Eu acho que gostei sim dessa história, do final dela, eu acho que seria legal se ela tivesse durado mais. E aí a gente tem, né, uma parte explicando sobre esse novo Superman. Que no final dos anos 90 eles queriam reformular o Superman, e aí fizeram que o Superman é um personagem elétrico, uma escolha horrível, péssima, ridícula. Eu acho essa ideia horrível. Assim, não sei o que passa na cabeça deles de achar que essa ideia seria uma coisa boa, porque não é. O Superman, ele muda totalmente, ele muda a aparência, os poderes dele vira outro, ele não tem super força, em vez de ter super força, ele diminui o peso das coisas, ele tem poderes elétricos, super, ele tipo, vira raio. Eu acho essa ideia ridícula. E a gente vê o Superman aqui, ele é honrado como sempre, falando ali, né, mostrando que olha, que precisa recrutar, né? Essa história se passa antes da última, e que eles querem. E que o Superman quer provar que ele pode fazer parte da liga ainda, mesmo tendo mudado tanto. A gente vê ali que fazendo vários testes com ele e ele, obviamente, sendo aprovado. E depois nós temos uma. Mais uma história do Senhor de Marte, que eu gostei bastante de ver o dia a dia do Senhor de Marte, dele com as suas várias personalidades. A gente vê o quanto de gente ele é, porque ele consegue fazer o minério para substituir o urânio, porque tá dando problema lá com mineração e tudo mais. A gente vê a parte inteligente do Marte, que muitos deles não exploram muito. A gente vê vários, eles são detetives, eles são taxistas e várias das suas facetas. A gente tem uma história meio menos interessante do que nada, que é uma história escrita pelo Mark Miller. É mais interessante que a Liga da Justiça faz ali uma armadilha para a sociedade secreta de supervilões e prende dezenas de supervilões. É uma história meio que, tipo, não importa. No geral, eu gostei bastante desse segundo volume, principalmente pela história da Mulher do Amanhã e pela história do Hyperclan, né? Aí tem outras histórias assim, que não são tão interessantes. Agora, indo pra saga da Mulher Maravilha, pelo John Byrne, né? Eu não vou mentir, eu acho que eu esperava mais. Eu, primeiro, assim, desenhos maravilhosos, John Byrne arrasando sempre nos desenhos. É muito bonita, a Mulher Maravilha dele, toda fortuna. O que chamou atenção bastante são os cenários, né? A cidade, a Apocalipse. Eu achei tudo muito da hora. Inclusive a estética que ele deu de várias estátuas, uma coisa meio sombria, assim, pra cidade da Mulher Maravilha. Eu gostei, mas em impressões atuais que eu li, aparentemente essa estética foi abandonada completamente. Acho que tivesse focado mais nessa estética, assim, pra cidade da Mulher Maravilha, ela teria uma estética mais própria, como é do Metrópolis Superman, Gotham do Batman. Eu gostei. Assim, muita gente falou dessa fase, falou que é uma ótima fase de John Byrne, que não sei o quê. E talvez por isso eu fui com mais expectativa, mas assim, eu gostei. Né? Mas eu achava que ia ser mais. Né? A gente vê uma Mulher Maravilha muito porradeira, e ela não é tão diplomata aqui nessa história, pelo menos por enquanto. Ela chega e vê o problema e mete a porrada pra acabar com o problema. Sem pensar duas vezes, né? Ela vê o problema e já vai pra cima. Mas ok, sabe que muitos escritores fazem isso com a Mulher Maravilha. E, assim, todo mundo não é segredo pra ninguém que o Joe Byrne era muito fã, deve ser até hoje, muito fã de Jack Kirby. Então a gente vê que muitas coisas kirbianas, né? A gente vê não só no quadro, essa explosão dos quadros, mas também no personagem, né? Essa fase vai trabalhar muito com o quarto mundo, Darkseid, né? Aquela coisa dos novos deuses, inclusive até o Etrigan aparece, e os designs dos personagens, por mais que esteja totalmente no estilo do Kirby, me lembra muito o estilo do Burn, me lembra muito o estilo do Kirby, né? O jeito que ele desenha o personagem, o jeito que ele tá aqui. No geral, eu gostei. É uma história de super-herói legal. A gente vê Mulher Maravilha, e ela acaba indo resolver uns mistérios lá, e nisso ela acaba presa em Apocalipse e tem que lutar ali contra o Darkseid. E eu acho muito legal que esse primeiro volume fez questão de mostrar o quanto a Mulher Maravilha é forte e poderosa, né? Ela aguenta uma máquina de dor, ela luta contra o exército, é ação sem parar, o que o pessoal chama de clássico massa velho, né? A Mulher Maravilha se solta e sai metendo porrada em todo mundo, tem bastante ação, bastante porrada. E a história é interessante até, ok. Os quadros são muito bonitos. E a gente vê ali Apocalipse simplesmente destrói totalmente Temícera. A gente vê. Ele tem aqui uma origem dos deuses que eu não gostei tanto. Que fala que os deuses gregos, na verdade, só falam resquício da energia dos novos deuses, que não sei o quê. Eu não gostei, eu acho que
colocar eles como os deuses inferiores, não, sei lá, não curti tanto. E tem o Metron, não gosto do Metron, qualquer coisa que aparece do Metron eu não gosto, acho a personagem insuportável, né? E eu tô lendo o Ônibus da Sociedade da Justiça, ele tem uma parte ali que ele tem um destaque que, nossa, eu não gosto nem um pouco. É, eu tava lendo Liga da Justiça Internacional, ele aparece lá também, tá em todo canto, tipo, ele provavelmente é um dos novos deuses que eu menos gosto. Acho ele muito chato. E é muito. Os quadros são muito bonitos. A gente tem basicamente a primeira parte da história é mais focada ali do confronto da Mulher Maravilha contra as forças Darkseid e toda a luta contra o Darkseid, ele contra ele todo contra a Fênix, enquanto ao mesmo tempo vai resolvendo ali um mistério sobre duas figuras mágicas, né, que são pessoas, personagens que inclusive apareceram na animação da Liga da Justiça lá do Bruce Timm, Liga da Justiça Sem Limites, eles têm um destaque lá também. E a gente tem toda essa parte aqui da guerra. Os quadros da guerra das Amazonas contra o Darkseid são muito legais. Ver quadro de explosão e destruição. É um massa velho. Você gosta de gibis de ação, noventista, cheio de massa velho. É pra você. Né? A gente vê a Mulher Maravilha totalmente destruída, assim, pela morte das suas irmãs. É muito legal, eu gostei bastante. E aí, já pro final, a gente tem um foco mais nessa outra parte da história da Mulher Maravilha. Ali vendo tudo que aconteceu com a mãe dela, e aí ajudando a construir a ilha, mas querendo voltar para a vida dela normal. E a gente tem a apresentação aqui, a primeira aparição da, 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 como é que é o nome dela? Agora esqueci. É, a Cassandra. E ela vai ser futuramente, né, a Moça Maravilha, e aqui é a primeira aparição dela, que eu gostei bastante. Ela já é carismática desde o início, eu gosto bastante dela como Moça Maravilha. Né? Eu tô lendo a fase do Jeff Jones dos Jovens Titãs, ela tem bastante destaque lá. E é uma personagem bem legal, eu gosto dela. E enquanto vai desenvolvendo mais essa outra parte aqui, dessa outra feiticeira, que é a Mulher Maravilha por algum motivo, vai ter imortalidade, coisa assim, né? E a gente já termina a história com o aparecimento do. Um, tem uma armadilha pra Mulher Maravilha, e a gente tem o aparecimento do Etrigan pra ter esse confronto com ela, né? Mais uma homenagem ao Kirby, ao primeiro arco. Já foi uma baita homenagem ao Quarto Mundo e às criações do Kirby. E o segundo arco provavelmente também vai ser, já que aparece com Etika. E eu sei que eu acho que quando ele mandou fazer esse trabalho pra DC, ele falou, vou colocar aqui, o Burn pensou assim, vou colocar aqui coisas que eu quero trabalhar no futuro. Ele colocou o Quarto Mundo, e no futuro ele trabalhou lá com a história do Quarto Mundo. Ele colocou o Etrigan, e no futuro ele trabalhou com a história do Etrigan. Então acho que ele estava colocando aqui elementos dos quais ele queria trabalhar no futuro, né? Assim, eu gostei também, pra mim, o grande foco, assim, o grande destaque dessa edição da Mulher Maravilha é a arte. A história é legalzinha, mas não é nada demais, tipo, nada, oh, nossa, grandioso assim demais. Mas, assim, é uma história bem grandiosa, com bastante ação, explosões, os quadros são muito bonitos. Então, eu gostei, realmente pela arte, né? Mas não é nada muito que vai explodir sua cabeça quando você lê, que essa, nossa, que revolucionário. É uma coisa de ação da Mulher Maravilha. E aí, por último, a saga do Batman Volume 1, né? Essa eu fui com menos expectativas e acabei gostando muito. Talvez foi até que mais gostei dessas que eu li. Que, né, são histórias do Batman dos anos 70, que é... A primeira história é do Batman enfrentando um cara maluco que ele acha que é o Batman, só que ele é muito mais agressivo, ele mata os bandidos. E tem essa investigação de quem é esse cara, por que ele está se tratando de Batman, se tratando de Batman, né? O Batman descobre, ele é preso, ele ainda foge. E tem essa moral de o Batman não mata, esse cara tá acabando com a imagem pública do Batman, a polícia tá atrás dele. Então, eu gostei bastante dessa história, a gente vê o cara consegue chegar até a Batcaverna meio que por pura coincidência. Essa parte foi um pouco forçada, ele simplesmente chega lá por uma grande coincidência, mas ainda assim é legal. E nessa edição toda, ver a relação do Batman com o Jason tá sendo bem legal. Eu não entendo porque o pessoal não gostava tanto do Jason assim na época, porque aqui tá sendo bem legal. Bem legal. A gente tem uma outra HQ que é o Batman. E tá tendo um relacionamento com a mulher gato.
E aí tem toda a questão de que o Coringa quer fazer a Mulher Gata voltar a ser vilã, e começa a usar manipulação mental nela, sequestra ela, e usa mais manipulação mental louca nela pra fazer ela virar vilã. E eu achava que no final ela ia recuperar a consciência e falar, não, né, o Coringa você quer fazer vilã, mas eu achei que ela ia fazer uma conseguir voltar a ser a Mulher Maravilha um pouco mais heróica no final. Mas no final não, ela realmente continuou como vilã no final, e isso é uma coisa que me surpreendeu. Inclusive, falar que tem muita conotação sexual nessa história do Batman no começo aqui. Tem uma mulher, mulher adulta flertando com Robin e outras insinuações que eu não esperava que ia ter tanto, principalmente no gibi ali dos anos 80, mas assim, né, um gibi que é mais infantil assim, né, pô, o Batman. É, mas tem bastante conotação, não só nessa história do Mulher Gato, mas em outras também tem bastante conotação assim, de duplo sentido, de coisas mais salientes que eu não estava esperando. E uma coisa que eu reparei é o desenho do Coringa. Esse desenho do Coringa, ele, tipo, ele parece uma figura quase não humana várias vezes, porque ele é todo fino. Quando você vê o Robin, o Batman, os outros personagens mais normais, assim, o corpo do Coringa, ele é muito fino e esguio, as pernas dele é desproporcional ao resto do corpo. Ele é, tipo assim, ele parece uma figura não humana. Não sei se foi proposital, se é só o jeito dele desenhar, mas, tipo assim, você olha o Batman, a Mulher Gato e outros personagens figurantes ali, você consegue ver a diferença entre o corpo dessas pessoas e o corpo do Coringa, que é bem esquisito. Assim, totalmente foi proposital e eu gostei. Achei um detalhe interessante, né? Uma figura quase não humana. E depois tem a história que eu mais gostei. E um dos vilões que eu mais gosto do Batman é o Espantalho. Eu gosto muito da história do Espantalho, de ver as coisas que ele faz, coisa de medo. E a gente tem uma história do Espantalho, né? Que obviamente vai tratar sobre medo. Só que vai tratar o medo de uma forma diferente do que realmente a gente pensa em Espantalho. Em vez de fazer as pessoas terem medo, ele tá tirando o medo das pessoas, quando as pessoas cometerem loucuras porque não tem medo. E, no caso, esportistas, né? Pessoas que praticam esporte, ele tá tirando o medo dessas pessoas e elas acabam cometendo loucura. A gente tem o Batman investigando isso junto com o Robin, eles indo atrás do Espantalho. E aí o Espantalho tira o medo do próprio Batman. E o Batman fica super, super confiante, né? Porque ele não tem medo, ele não tem mais medo, tem segurança, então ele acaba ficando super confiante. A gente vê o Batman super confiante, mas tentando se controlar, porque a super confiança é o que causa a morte, né? Esses acidentes que aconteceram com esses atletas aconteceram porque eles ficaram super confiantes, porque não tinha medo, então foram sem precauções. A gente vê o tempo todo o Batman super confiante e tentando se autorregular. Então é uma história bem legal, bem interessante. A gente tem ali um momento de uma armadilha que a gente pensa, nossa, como que o Batman vai fugir disso? E a gente tem, né, aquela clássica Batman é preparado para tudo. E é uma história que eu gostei bastante. Eles realmente derrotam o espantalho. É, enfim, é divertido, eu gostei bastante. Essa história do espantalho e a próxima história, pra mim, são as melhores encadeadas que fizeram o encadeado valer a pena. A próxima história é do Batman Manual, que conta duas histórias. Uma de romance do Cara de Barro e uma de romance do Pinguim. E a do Cara de Barro é simplesmente escrita por ninguém mais e ninguém menos que o Alan Moore, o mago, simplesmente não tinha como ser ruim. Alan Moore, né? Alan Moore só faz pedrada. É que a gente tem uma história em que o cara de barro já apaixona por um manequim e ele tem claramente tem problemas mentais. Ele vai se apaixonando por um, a gente vai ver na história pela visão do cara de barro. Então, ele enxerga esse manequim como se fosse uma pessoa. E, tipo, às vezes alguém toca esse manequim, fica com ciúme do manequim, ele começa a viver escondido dentro do shopping, sai à noite com esse manequim. Ele vai ficando cada vez pior, que ele chega a um ponto que começa a desconfiar que o manequim tá traindo ele com o Batman. E tem esse confronto. Enfim, essa história é muito boa. O- os diálogos dentro com os diálogos de pensamento, assim, do cara de barro é muito interessante, é muito legal. Essa história realmente me deixou preso do começo ao fim. Não queria nem que ela acabasse. E no final, o Batman até que faz uma certa coisa boa com ele, né? Que ele coloca ele no arco numa cela junto com aquele manequim, né? Como se estivesse vivendo agora com a esposa dele. Só que mesmo assim ele não tá satisfeito, na verdade ele tá até infeliz. E a gente tem uma outra história que até que é legalzinha também, não chega a ser o nível do Alan Moore, né? Porque, né? Mas é legal também que a gente tem um pinguim apaixonado. O pinguim que quer parar de cometer crime porque se apaixonou por uma mulher. Né? E o Batman, obviamente, não acredita. Ele continua insistindo nisso, vai procurando pelo em ovo, não consegue acreditar que o pinguim realmente é uma pessoa boa, e acaba que dá uma confusão. E a mulher já tinha falado pro pinguim que se ele fosse preso, ia separar dele e tudo mais.
E o Pinguim estava realmente tentando ser uma pessoa boa, mas por causa do Batman, o Batman acabou sendo preso e mesmo o Pinguim não fazendo necessariamente uma coisa errada. E aí a gente tem o Batman fazendo outra coisa boa por cima do vilão, e dessa vez contando pra mulher dele que ele tava limpo, que, né, que ele foi preso, mas ele que tava limpo e tudo mais, então fazendo com que o Pinguim continue com a sua amada. E foram duas histórias bem legais, bem divertidas, mostrar esse lado mais romântico, assim, dos vilões, e que o Batman, não, ele não só chega e desce a porrada nos vilões, ele também consegue fazer certas coisas boas com os vilões, né? Tipo, falar pra esposa do Pinguim que ele fez, que ele não é um bandido, não era mais um bandido, ou colocar um manequim pra ficar junto com o cara de barro. E essas foram as sagas que eu li. E, se você ranquear essas sagas, eu colocaria em último lugar, o volume 1 da Liga da Justiça, depois Mulher Maravilha, depois o volume 2 da Liga da Justiça, em primeiro lugar, o Batman, que foi o que eu mais gostei, né? Então fica Batman, Liga da Justiça, Mulher Maravilha e Liga da Justiça, nessa ordem. E foi isso. O vídeo começa a falar mesmo sobre as sagas que eu li. Espero que eu tenha gostado. E é isso. Falou e tchau.